Quando a gente estuda o conceito por trás das duas trombetas de prata que Deus mandou Moisés fazer, ali nos é informado que há uma chamada coletiva. Sim, uma chamada coletiva para trazer redenção para o povo de Deus, os conduzindo para a terra prometida, e uma chamada coletiva para eles entrar em guerra. Em guerra. Para obter a vitória poderosa pelo poder de Deus. Livro de Números, capítulo 10, tem a ver com 1 Coríntios 15, verso 52. Por incrível que pareça, duas trombetas de Moisés, duas trombetas de prata, traz hoje duas convocações. Nossa saída da terra, do deserto, rumo à terra prometida, a terra de ouro. E Israel enfrentando suas últimas guerras, para também entrar na terra prometida, na rua de ouro. Isso é impressionante. Santas convocações para todo mundo estar na porta do tabernáculo. Jesus está às portas e Jesus é o tabernáculo. O caminho, a verdade e a vida. Ei, Deus se comunica ao povo com trombeta de prata. Quando o assunto é redenção da igreja, saída desse deserto que esse mundo é, rumo à terra prometida, e guerra, que Israel é convocado a lutar e triunfar, para também entrar em redenção, restauração. Agora, Moisés tinha uma profunda dificuldade de fazer o povo entender o que ele estava a falar quando Deus estava a revelar a ele coisas profundas e ocultas, escondidas, que nem Moisés sabia e nem o povo sabia. Havia uma dificuldade para ele passar esse recado para o povo. E o povo era numeroso. 2 milhões de pessoas. Ele tinha dificuldade para, ao mesmo tempo, passar o recado de Deus. Tanto para se levantar do deserto e avançar, quanto para convocar o povo para a guerra. Que dificuldade! Não havia um método de comunicação. Não havia celular, televisão, rádio. O que havia é ele falar com algumas pessoas e falando para as outras. Mas sempre tem pessoas como Datã, Abirão, Coré, Acã, que não passa a mensagem certa, passa a mensagem errada. Cegos guiando o cego para o abismo. Foi o que aconteceu. A terra abriu e os engoliu, junto com os seus seguidores. Cegos guiando cegos para o abismo, para o inferno, para o lago do fogo eterno. Então, por causa dessa deficiência na comunicação, como eles não tinham internet, grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, Google, rádio, telégrafo, sei lá, devido a essa grande dificuldade de se comunicar com o povo, Deus dá uma ordem para Moisés. Construa 2 trombetas de prata. Prata fala de redenção. 2. Que eu quero trazer uma comunicação para o povo, por meio dessa trombeta de prata. Uma é para o povo que está no deserto ouvir a minha voz, dizendo, chegou a hora de ir embora. Se preparem.
prepare. E a outra é para convocar o povo para a guerra. Se prepare, porque eu vou dar a vitória e vou também conduzi-los em triunfo para a terra prometida. Ei, trombetas de prata eram diferentes das tradicionais, de chifre de carneiro. Elas eram bem compridas, feitas de prata, e prata na Bíblia já disse, significa redenção. Deus estava passando ali uma mensagem. O material era utilizado para pagar o preço de um resgate. A prata sempre foi usada para pagar um preço de resgate. Às vezes, os soldados iam para a guerra e quando perdia alguma coisa, ou quando perdia alguma pessoa, eles se comunicavam com os inimigos e falavam: temos prata, queremos resgatar essa pessoa. Está lá em Êxodo, capítulo 30, do versículo 11 ao 16. E então o inimigo entregava a pessoa a preço de prata. E a redenção acontecia. O povo de Deus era resgatado a preço de prata. Isso também está lá no livro de Números, capítulo 3, lá no versículo 46 até o 47. Está bem claro que prata é o preço de resgate, é o preço da redenção daquele que está na mão do inimigo. O inimigo entrega a preço de prata, o inimigo entrega, toma. Então Deus agora idealiza. Bom, vou fazer 2 trombetas de prata. Moisés, vou fazer de prata para o seguinte. Primeiro, quando essa trombeta de prata tocar, eu quero que o povo saiba que eu estou guiando eles para a terra prometida, para as promessas que eu lhe fiz. Também estou alertando sobre um período de guerra. Estou chamando o povo para congregar unidos, adorando, alegre, contente, me servindo, porque já estou conduzindo para o lugar onde eu prometi. É uma chamada individual e coletiva. Moisés, quando você tocar a trombeta, 2 coisas devem acontecer. São 2 tipos de toque. Presta atenção. Primeira trombeta é uma chamada coletiva. Todos devem se unir até você. Ficar junto a você, congregar junto contigo para ouvir o que você tem a falar. Moisés, o povo tem que ouvir o que você tem a falar. E a segunda trombeta é uma trombeta para uma chamada individual, onde os sacerdotes, gente, lembre-se, hein? Hoje nós somos reis e sacerdotes, tá? Os sacerdotes têm que estar unidos contigo em uma chamada individual, para também ouvir o que você tem a falar, uma vez que eu lhe dirigi a palavra, e quero que você as dirija também. Meu Deus. Presta atenção. Isso é muito forte, gente.
A trombeta de prata, a primeira, tocou lá em Israel. E está nos unindo em coletivo, nos chamando para congregar em coletivo, para ouvir o que eu tenho a falar, os que os líderes têm para falar, desde que eles estejam sendo dirigidos por Deus. Por quê? Quem está falando da partida para a Terra Prometida está sendo dirigido por Deus. Agora quem está falando de prosperidade financeira, tu vai comer melhor essa terra, vai ter a melhor casa, melhor carro, melhor fazenda, melhor sítio, melhor chácara, melhor isso, melhor aquilo, coisas, pessoas, esses não estão sendo dirigidos por Deus. Esses são Datã, Coré e Abirão. Cegos guiando cegos para o abismo. Esses estão com o pecado de Acã, pensando somente em conquistas terrenas. Malditos, o mais miserável dos homens. 1 Coríntios 15, verso 19. Perceba que eu estou citando Bíblia. Eu falo e cito Bíblia. Isso é muito sério. Perceba que no advento do arrebatamento da igreja está escrito que a trombeta soará. Jesus está às portas e nós sairemos ao seu encontro, ao toque da trombeta de prata. Vamos encontrar com ele nos ares. Agora, veja bem. Milhares de pessoas não sabem e não ouviram essa trombeta de prata tocar em Israel, como nós sabemos hoje. Hoje nós sabemos. A irmã Margarete me mandou. Porque Deus está sempre nos orientando, nos esclarecendo. Mas a maioria, não. Na época de Moisés, a maioria do povo fizeram ouvido de mercador. O povo não ouvia o som da trombeta. Não ouvia. Eles estavam tão preocupados de como ser feliz no deserto que não prestava atenção ao som da trombeta de prata. Eu quero fazer um paralelo aqui. O povo não ouvia a trombeta de Moisés, assim como hoje a maioria não vai ouvir a trombeta que nós, Maranata, estamos tocando, que Deus tocou lá em Israel ontem. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel não ouvia as trombetas porque estavam dormindo ou se divertindo. Focado nas conquistas terrenas, nas coisas que Acã focou, nas coisas que Datã, Abirão e Coré focou. A trombeta soava e eles em coma profundo, não ouvia. Não se encontrava com Moisés, não se encontrava com Deus, não partiram para a terra prometida, morreram no deserto. Ei, que triste. Outros estavam fora do arraial. Sim. Eu prezo para aprender vocês aqui no Arraial Maranata o tempo todo. Ouça-me, o que eu tenho a falar. Olha, eu estou tocando a trombeta. Tocai a trombeta ao meu povo. Eu estou tocando trombeta ao meu povo. Trombeta de prata. Mas muito está fora do arraial. Bem longe. Em outras terras. Não ouve. Vai morrer. Fora do arraial. Vai morrer. As trombetas só podiam ser ouvidas se estivesse dentro do arraial. Entendeu? É muito triste isso.
Outros estavam ocupados demais, trabalhando. E aquele falatório secular, a trombeta tocava e ninguém estava a escutar. Impressionante isso. Fazendo negócios. Meu Deus. Preocupado em chegar na terra prometida rico, cheio do dinheiro. Falatório comercial. Deus fortuna, Deus destino. Um destino com fortuna. Um Deus destino com Deus fortuna. Quando deveria ter dentro de si um Deus Espírito Santo e um Deus Jesus Cristo. Um Deus Elohim, um Deus Adonai. Ouvindo, diz o meu Senhor ao meu Senhor. Ouvindo o que o Senhor está dizendo para o seu Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Não conseguiram. A Bíblia diz que eles não ouviam a trombeta de prata. Morreram todos no deserto. Todos, só entrou Josué e Caleb. A Bíblia diz que é para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Está lá em Mateus 6, verso 33. Ei. Outros estavam procurando esposas fora da congregação. Prazeres sexuais, carnais. Casamentos terreno, secularizado, do que casamento com Deus, na terra prometida. Meu Deus. É a Bíblia que está dizendo. Muitos foram procurar mulheres midianitas, amonitas, filisteias, fora do arraial, desagradando o Senhor. Claro que não é poder ouvir a trombeta. E não ouviram, de fato não ouviram. Ei. Isso é julgo desigual. Esse grupo todo não ouviu a trombeta de prata de Moisés. Nem para partir para a terra prometida, nem para entrar em guerra seguro. Morreram na guerra e não entraram na terra prometida. A trombeta de prata agora tocou. Eu preparo vocês todos os dias. Todos aqueles que estão preparados, acordados, despertos, atentos, vigilantes, orando, louvando, adorando, servindo, ajudando, estão ouvindo agora a trombeta de prata tocar, o som da trombeta. Não só o que sai da minha boca, mas aquela que tocou em Israel. Vocês estão todos cientes, acordados, ouvindo. Mas os que se distanciaram de nós, porque a gente alertou contra a sabatinação no braço, como a gente alertou para que todos prestassem atenção nas festas de Deus, para judeus e gentios, como a gente alertou que se a gente agradar o Senhor, Ele nos agrada com mais do que pedimos, mais do que pensamos, inclusive a salvação da nossa família, como a gente alertou ao povo que somos a última geração, a geração da figueira florescida de Israel, num ciclo de 80 anos, Salmo 90:10, como a gente alertou tantas coisas, eles nos odiaram. Por quê? Porque era verdade. Quem prega a verdade recebe o ódio daqueles que não ouvem a trombeta de prata, não sabem que tipo de som a trombeta de prata está trazendo. Que é redenção para a igreja e guerra para Israel.
Triunfo para a igreja, triunfo para Israel. A igreja, arrebatamento. Israel, guerra. Meu Deus. Meu Deus. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta de prata soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, verso 52. Original grego e hebraico. Trombeta de prata. Estamos acordados, seguindo as orientações que nos diz, irmão, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Paulo também fala isso lá em Efésios 5, verso 14. Perceba que a maioria não ouviu a trombeta de prata tocada por Moisés. Perceba que a maioria não ouve a trombeta de prata tocada em Israel. Perceba que a maioria não ouve a trombeta de prata tocada por mim, pois eles estão fora do arraial, dormindo, preocupado com coisas e pessoas, conquistas terrenas, se tornando maldito. Meu Deus, a trombeta tocou e nós ouvimos. Nós ouvimos. Sabe? Israel agora está ouvindo. Quando ouviu a trombeta de prata tocar, ia haver destruição em Jericó. Josué 6, verso 4. Israel agora está ouvindo, da mesma forma que ouviram a trombeta tocar no tempo de Juízes 7, versículo 8. E os midianitas foram derrotados. Sabe? Isso é muito forte. E a trombeta agora tocou para tipificar o dia do Senhor. Joel 2, do versículo 1 ao 15. A igreja sobe em redenção e Israel vence uma guerra para a restauração. As duas trombetas de prata fala de uma chamada coletiva a arrebatamento da igreja e uma chamada individual para a nação de Israel. As duas trombetas de prata trata-se do arrebatamento da igreja e da restauração do povo judeu no mundo. Meu Deus. Meu Deus. Ricardo Luiz. Muito feliz.